Olá, eu sou a Bruna Prates, esse é o meu canal e você é muito bem-vindo aqui. E você? José Francisco Prazer Oliveira. Você é muito bem-vindo aqui. Hoje o José quis vir aqui participar desse vídeo comigo e eu vim falar um pouquinho sobre a psicologia positiva e sobre o vídeo tão polemizado do avião, né? O que aconteceu? Eu até tinha feito um vídeo anterior, que tinha até ficado um pouquinho longo, esse eu quero fazer mais curtinho, sobre a questão do avião. Só que eu acho que não ficou assim do jeito que eu queria, então eu resolvi gravar outro. Se você viu o vídeo do avião, eu apaguei porque eu acho que não ficou bom, até porque eu creio que eu me posicionei um pouquinho antecipado, então faz parte, né? A gente erra, a gente volta e fala de novo, né? Enfim, o que acontece, gente? Eu peguei, na verdade, o gancho do avião para poder falar um pouquinho sobre a psicologia positiva e o porquê, na minha opinião, a psicologia positiva ela não funciona, tá? Então, primeiro, né, quando a gente começa a falar, né, sobre educação positiva, educação respeitosa, quando as pessoas falam assim, você tem que respeitar o seu filho, gente, a gente tem que respeitar nosso filho em todo o tempo. Só que a gente precisa dar limites para os nossos filhos. A gente não pode deixar ele fazer tudo o que ele quer. Hoje o José quis participar aqui comigo, ele tem 5 anos. E se eu for deixar ele fazer tudo o que ele quer e tudo o que ele acha na cabeça dele que ele pode fazer, eu posso o quê? Ele quer dirigir um carro, eu vou dar uma chave de um carro para ele? Não, né, gente? Então, assim, eu vou até ser bem sucinta nesse vídeo, mas assim, o que eu vejo de errado com a psicologia positiva? É a criança não ter limites. A criança, ela acaba não tendo memórias de limites, né? Então, assim, as crianças, elas precisam ter memórias. Todos nós temos memórias. E essas memórias, elas precisam ter limites, né? Precisa-se ter limites. Tem crianças que tá ali só gritando por limite. E a psicologia positiva, quando as pessoas falam assim, filho, se você, daqui 5 minutos eu volto. Gente, se eu falo pro José, filho, daqui 5 minutos eu volto e a gente vai desligar o desenho, na hora que eu for desligar o desenho, ele vai querer mais 5, mais 10, mais 15, mais 20. Então, hoje o José é sem telas, né? Se você não acompanhou esse vídeo, tem 3 ou 4 vídeos aqui falando sobre como que eu tirei as telas dele. Hoje ele é sem telas, mas quando a gente desce pra brincar, eu falo pra ele, José, tal hora nós vamos subir. 4 horas da tarde nós vamos voltar pra casa pra começar a rotina da casa. Quando der 4 horas, ele não vai querer subir. Se eu falo pra ele mais 5 minutos, aí quando eu deixo ele mais 5 minutos, quando der mais esses 5 minutos, ele também não vai querer subir. E é assim que funciona, né? Então, assim, a gente tem os acordos, então a gente tem os combinados. Eu tenho que fazer cumprir esse combinado. Eu tenho que me posicionar para cumprir esse combinado e delimitar os limites dele. Então, tem horário para tomar banho, tem horário para comer, tem horário para brincar, tem horário para dormir. Olha lá, até ele já sabe. Tem horário para dormir. Então, por quê? Se eu não colocar, né, não delimitar isso para ele, eu não estou instruindo o meu filho. Né? E a palavra de Deus, lá em Provérbios 22:6, ela fala o que para mim? Na minha versão, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, para que, mesmo depois com o passar dos anos, ela não se desvie deles. Então, eu estou ensinando ele que ele tem que respeitar os limites. Se nós vamos a algum lugar, Gente, é ensinar a conviver em sociedade. Então, assim, eu não vou falar pro José... Filho, você quer tomar banho com patinho verde, azul, dinossauro amarelo, laranja? Não. José, é hora de tomar banho. Vai para o banheiro que a gente vai tomar banho. Então, é hora de tomar banho. Então, eu não vou manipular. Porque quando a criança ainda está na primeira infância, a gente consegue manipular e fazer com que a criança, ela atenda o que a gente quer através da manipulação. Eu não sei se com você aí cola o patinho azul ou o patinho vermelho. Mas pra mim aqui, poderia até colar ou não. Mas eu iria estar manipulando ele. Porque o importante pra mim não é qual patinho que ele vai levar. O importante é ele tomar banho.
Só que eu ensino que o poder de decisão, o poder de escolha, a palavra final vem dele. E eu já vi vários relatos de mães falando que fizeram isso e agora as crianças estão com 8, 9, 10 anos e elas não conseguem mais manipular aquela criança. Consequentemente, aquela criança não obedece, aquela criança não respeita, né? Então, eu vejo que para que eu possa instruir o meu filho, a questão, né, do avião. Gente, a gente não tava lá, eu não sei, ficou bem confuso, né, se era a mãe da criança que tava pedindo o lugar, se era uma outra passageira, enfim. O problema é que as pessoas também não querem ouvir choro de criança, né? Então, assim, principalmente quem não tem criança, ou até mesmo quem tem criança, pega um celular, dá ali na mão da criança, por quê? Porque não quer ouvir o choro de criança. Criança chora, criança chora. É o jeito que a criança tem para se expressar, é chorando. Então, a gente tem que normalizar o choro de criança também, né? Mas o José, ele sempre o jeito dele se expressar era chorando. Depois ele começou a se expressar de outra forma. E aí eu fui aprendendo, eu, né, como mãe de primeira viagem com o José, fui aprendendo a ser mãe e aprendendo a lidar com aquilo ali. Fui buscando, né, conhecimento. É muito bom a gente buscar conhecimento, mas é muito bom você instruir o seu filho segundo os objetivos que você tem para ele, como tá na palavra. Se você não instruir o seu filho, né, eu até isso é em tudo, né? É na palavra de Deus, é em princípios, é valores. Se você não instruir o seu filho vai ser instruído pelo mundo, né? Então, assim, tudo acontece através do que a gente fala, né? Da rotina que a gente tem. Então, hoje, eu, Bruna, não sou a favor da psicologia positiva, porque eu vejo que isso é uma forma de manipulação, né? Então, assim, eu acabo manipulando meu filho enquanto ele tá na primeira infância, na segunda infância eu já perco o controle, na adolescência, aí depois não tem como eu cobrar, né? Então, se eu não ensino o meu filho a me obedecer, a me respeitar, porque tudo que eu falo é pro bem dele. Por quê? Porque eu amo ele. Então, eu não vou falar nada pro mal. Então, quando eu coloco isso pra ele, mesmo ele não querendo fazer, ele vai me obedecer, porque ele sabe que o que eu estou fazendo é pro bem dele. Então, quando a gente vê essa questão de manipulação, né, e outras pessoas ali começaram a dar logo o lugar pra criança parar de chorar, né, então assim, também não é legal, tá? Não é assim, não é, a gente não, eu ensino pra ele também que a gente não conquista tudo no choro. Ele quer chorar, ele pode chorar, mas não é porque ele tá chorando que ele vai ganhar o que ele quer, né, então assim, isso é o que eu estou fazendo aqui. Eu falo que o José, né, o nosso primeiro filho, né, ele tem até recebi isso de uma amiga, né, o primeiro filho vem de uma mulher, o segundo vem de uma mãe, e como é mais fácil o segundo filho, né, mas a gente aprende junto, é mais fácil você cuidar, porque você já cuidou, você já sabe, é mais fácil você lidar com aquilo ali, apesar de serem seres humanos diferentes. E o José, quando ele era bebê, ele começou assim, bebê, digo, de 1 ano, 1 ano e meio, ele começou a ir nos lugares, ele gostava de alguma coisa e ele queria levar embora. Normal, né? Ele via um brinquedo, alguma coisa diferente, ele pegava e ele queria levar embora. Aí as pessoas falavam assim, ai, deixa ele levar. Aí isso aconteceu 1, 2 vezes, depois me acendeu um alerta, eu falei, não, mas não é assim. Não, ele não pode levar. Porque senão toda vez que eu for num lugar, ele vai querer levar aquilo. Não é assim. Então, eu comecei a ir, e aí as pessoas falam, ai, deixa ele levar. Ai, tadinho dele, né? Assim que as pessoas falam, ai, começa a chorar e fala, ai, deixa ele levar, tá chorando, deixa, depois você me devolve. Falava, não, ele tem que entender que aquilo ali não é dele e ele não vai levar. O problema é que a gente muitas vezes subestima a capacidade de entendimento das crianças. E as crianças, elas entendem muito mais do que você pode imaginar, muito mais do que você pensa que elas entendem. Então, a capacidade de compreensão delas é muito grande. Então, enfim, né, na questão do avião, né, eu não tava lá, você não tava lá, a gente realmente não sabe o que aconteceu. Vi até que eu acabei me precipitando um pouco na hora que eu me posicionei, por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui novamente. Mas a questão é a gente tomar cuidado com, não é só nem com os nossos posicionamentos precipitados, mas como a gente está tratando as nossas crianças. Porque
a gente tem que deixar as crianças se frustrarem sim na infância e dentro de casa, né? O José, e como qualquer outra criança, muitas vezes as crianças não querem perder, as crianças querem ganhar, querem chegar em primeiro, querem ser os primeiros, mas a vida não é assim, né? Então a gente precisa estar ao lado dos nossos filhos. Quando o José se frustra dentro de casa e eu estou com ele, eu consigo acolher aquela frustração, eu consigo ajudar ele a lidar com essa frustração. Se eu não ensino o meu filho a lidar com isso, a lidar com a frustração, a lidar com a regra, como que ele vai viver em sociedade? É mais fácil ele se frustrar do meu lado para que eu possa acolher, abraçar, ajudar ele a lidar com aquilo, do que eu fazer ele virar um ser humano, um adulto que não sabe lidar com frustração e ter que lidar com essa frustração futura, porque todos nós vamos se frustrar um dia, nem tudo é e acontece do jeito que a gente quer. Então, quando eu tô do lado dele, eu faço isso com amor, eu acolho ele em amor, eu ajudo ele. Agora, quando ele tá sozinho, muitas vezes ele se frustra na escola e eu não tô lá. Muitas vezes ele acaba chorando e ele acaba ficando no seu momento de frustração distante de mim. Só que hoje ele já até conta pra mim, ele aprende, ele está aprendendo a lidar com aquilo. Mas se eu não permito que ele tenha esses momentos de frustração em casa, que cumprir regras, se eu não coloco regras em casa, rotina em casa, como que ele vai conviver em sociedade? Então, para mim, a psicologia positiva não funciona porque a gente não educa, a gente não instrui, a gente manipula. Para mim, o objetivo final, e principalmente quando está na primeira infância, é lindo. Mas eu vi muitos relatos e muitos vídeos de muitas pessoas falando que da segunda infância para a pré-adolescência, as crianças começam a não respeitar. Por quê? Sempre foi elas, o poder de decisão sempre ficou na mão delas. Né? Então, assim, eu não sei como que é a questão da mãe, né, da criança lá do avião em si, enfim. Mas também se você vê uma criança chorando, se tiver uma criança chorando do seu lado, eu sei que para quem não tem filho e para quem não convive com criança é até um pouco estressante. Mas normalize o choro da criança, né? Porque se você é adulto, também se pudesse, choraria igual a criança. Né? Muitas vezes acontece coisas na nossa vida, muitos nãos que a gente recebe, que às vezes a gente só chora debaixo do chuveiro, que é diferente, né? Mas a criança, ela pode chorar, ela tem licença para chorar onde ela quiser. Então, o que acontece muitas vezes é um peso que coloca na maternidade, né? Que a gente não pode, que a gente tem que falar assim, porque a gente vai causar trauma no nosso filho, porque não sei o quê. Se a gente conduzir a situação em amor, acolher a frustração, mas mostrar para ele, ajudar ele, e muitas vezes você tem que se posicionar até de uma forma mais incisiva, mas faz parte, né? Faz parte, você está criando o seu filho para se tornar um adulto que saiba, né, respeitar os limites, respeitar o próximo, conviver em sociedade e que as coisas não acontecem unicamente, né, do jeito que a criança quer. Eu sei que a maternidade ela é um desafio, não só para você, como para mim. Muitas vezes a gente se culpa, muitas vezes a gente chora, muitas vezes a gente fica perdida, principalmente quando é o primeiro filho. A gente não sabe muitas vezes como conduzir determinadas situações, mas eu tenho aprendido, e é um aprendizado, é algo que a gente vai construindo, né, ao longo da caminhada. A gente pedir direção a Deus, direção ao Espírito Santo, tudo que nós precisamos, isso não só para a criação de filhos, mas para tudo. Tudo que a gente precisa, né? O Espírito Santo, ele tá aqui para poder guiar conduzir a nossa vida, o nosso coração, nos dar uma direção. Então, hoje, né, com muitos erros e acertos, eu busco, né, aprender. Sabe aquilo, ouça tudo e faça só o que te convém? Então eu assisto muito, né, eu busco muito aprendizado. E não é porque determinada pessoa ela tenha ou não autoridade em determinado assunto que se eu ver que não faz sentido pra minha vida, eu não sigo, eu não levo aquilo como uma verdade absoluta pra mim. Hoje, depois de muito tempo,
eu consigo ter um filtro, né, e realmente sentir, né, se aquilo vai fazer sentido, vai fazer parte da minha vida, vai agregar alguma coisa na minha família ou não. Nós, mulheres, temos que ser guardiãs, né? Eu até falei isso no outro vídeo, mas eu não vou entrar aqui em questão para não se estender, já se estendeu mais do que eu gostaria. Temos que guardar o nosso lar, guardar a nossa casa, guardar os nossos filhos, né? Então, hoje, o filtro para poder filtrar mesmo se aquilo é ou não para minha casa, é ou não para minha família, ele vem sendo cada vez mais apurado, porque conforme a gente vai fazendo, né? E nem tudo que a sociedade coloca, que você tá sendo uma mãe má, tá sendo culpada, vai criar traumas nos seus filhos. A gente não pode criar seres humanos que vão ir para aí a vida adulta, né, achando que tudo pode acontecer em volta deles. Então faz parte a gente ter que se posicionar sim, às vezes de uma forma mais incisiva sim, mas tudo vai ser pro bem deles, para que eles aprendam a conviver em sociedade. Não estou aqui falando especificamente da mãe do avião, não conheço ela, mas assim, em determinado caso, eu acho que as pessoas também, né, não estão preparadas para ver uma criança receber um não, para ver uma criança em frustração, porque está tudo muito... eu tava no pediatra ontem, eu vi uma criança, sei lá, devia ter 4, 5 meses, a criança tomou vacina, começou a chorar e já saiu do lugar com o celular na mão para tirar o foco dela daquela dor e fazer com que ela parasse de chorar. Então a gente precisa normalizar o choro de criança, normalizar ver os pais colocando limite nas crianças, porque as crianças precisam disso. Tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe. Tchau! Tchau!